Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga também pão, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor, meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te amamos e nós dependemos do Senhor. Mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e acreditamos, Pai, que a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é real, a Tua Palavra é para os nossos dias, a Tua Palavra é para a nossa vida, Senhor. Fala conosco nessa noite, Deus. Teu povo está aqui, saiu de casa com a expectativa no coração de ouvir a Tua voz. Então, Deus, que mais uma vez o Teu Espírito possa falar conosco, que mais uma vez a Tua Palavra possa ecoar no nosso coração e transformar a nossa vida, Senhor. Porque tudo isso aqui só vai fazer sentido, Pai, se a Tua Palavra nos transformar, se a Tua Palavra nos curar, se a Tua Palavra, Pai, nessa noite vir ao nosso encontro, Pai, e transformar tudo o que precisa ser transformado dentro de nós. Faz assim em nome de Jesus, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que esse momento, Pai, seja um momento onde o Senhor, o Teu Espírito, fale ao nosso coração. E que possamos, ao final desse encontro, sairmos daqui transformados, renovados, fortalecidos e curados pelo poder do Teu Espírito e para a glória do Teu santo nome. Oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, no último domingo, nós estivemos aqui nos encontrando com um texto que antecede esse texto que nós lemos nessa noite, e nós vimos aqui como que o profeta Elias, ele foi começando a aprender a depender de Deus. Impressionante porque Deus chama o Elias para um grande desafio, e foi um desafio que envolvia a própria vida do profeta, porque Deus chamou o Elias para confrontar o rei Acabe, o rei de Israel, e sua malévola mulher, por assim dizer, Jezabel. Um casal 20 do inferno, como a gente também costuma dizer, um rei mau que mandava matar todos os profetas de Deus,
Mas Deus chamou Elias para confrontar o Acabe e dizer para ele que o que ele estava fazendo em Israel era pecado, e que todo pecado traz consequência. Então, Elias, o profeta, ele desafia o rei Acabe, ele desafia os profetas de Baal. Baal era uma divindade da época, que era considerada o deus da chuva, o deus da fertilidade, o deus do solo, o deus da plantação. E é interessante porque o desafio que Deus mandou o profeta fazer a Acabe foi o seguinte: não vai chover durante muitos anos em Israel. Agora pensa comigo, o rei e a rainha bancavam 400 profetas, esses profetas comiam na mesa do próprio rei, os profetas de Baal eram bancados, por assim dizer, com dinheiro público, dinheiro da população, dinheiro do povo. E aí, o que acontece é que o profeta vira para o rei e fala assim: olha, você acredita em Baal? Você acredita nesse Deus? Você está propagando o culto a Baal em Israel? Eu vou dizer para você que o Deus verdadeiro de Israel vai fazer com que não chova mais durante muitos anos aqui em Israel. Imagina comigo a afronta. O Deus Baal, o Deus de Acabe, o Deus que estava sendo adorado naquele contexto, foi desafiado pelo profeta, e assim aconteceu. Parou de chover durante muito tempo em Israel. O texto que nós lemos na semana passada, que terminou no verso 7, nos informa que Deus cuidou do profeta. Houve uma grande seca, uma grande fome, e Deus havia mandado o profeta Elias ir para um lugar onde ele beberia da água de um riacho e comeria comida que corvos iriam levar para ele. E aí, o texto termina nos informando que depois de um tempo, o riacho secou e os corvos pararam de mandar comida para Elias. E o profeta começou a viver uma prova pessoal, começou a viver uma experiência pessoal de escassez, porque ele havia profetizado que não haveria chuva, que haveria uma seca. Essa seca começou a atingir todas aquelas pessoas do seu contexto, mas nós vimos também que aquela seca, aquele problema, aquele deserto começou a atingir a vida do próprio Elias. Agora, o que me chama a atenção na vida de Elias foi um outro fato, é que o Elias começou a aprender também a ouvir a voz de Deus. O profeta Elias, porque tem um detalhe: quando você passa por crise, quando você passa por desertos, quando você passa por sofrimentos na sua vida, você que conhece a Deus, você que já teve uma experiência com Ele, ou você aprende a ouvir a voz de Deus, ou você começa a sofrer e a ficar desesperado, sem direção. Claro, quem não conhece a Deus, quem não teve uma experiência com Ele na sua vida ainda, não vive a expectativa e não tem a experiência de ouvir a voz do Senhor. Mas aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm um mínimo de intimidade com Ele, começam a ser obrigados, por assim dizer, a ouvir a voz de Deus para ter direção para a sua vida. E o que me chama a atenção é que o Elias, ele foi alguém que começou a levar muito a sério a palavra de Deus. Elias foi alguém que aprendeu a não relativizar a voz absoluta de Deus na sua própria vida. Porque tem um detalhe: na nossa humanidade, muitas vezes Deus fala, a sua palavra é um absoluto, é algo que deve ser vivido por nós, mas na nossa incredulidade, na nossa limitação, na cegueira espiritual que nós vivemos, nós acabamos relativizando a palavra absoluta de Deus. E às vezes nós abrimos a Bíblia, nós lemos um texto, Deus está falando conosco, mas nós não conseguimos perceber que aquela palavra é para nós. Um irmão chega para a gente e fala alguma coisa que é o que a gente está vivendo, que é o que a gente está passando, e você fala: mas eu acho que alguém contou alguma coisa para ele. Isso chegou aos ouvidos dessa pessoa, não pode ser. O que acontece é que muitas vezes, mesmo em meio ao nosso sofrimento, nós não conseguimos ver a palavra de Deus como um absoluto para as nossas vidas. E nós, diferente do Elias, que quando Deus vira para Elias e fala assim: Elias, o negócio é o seguinte, você não vai mais ficar do lado desse riacho, porque o riacho secou, mas agora você vai para outro lugar que eu estou te mandando. Sabe o que o Elias faz? O Elias ouve a voz de Deus, e obedece a palavra do Senhor. Ele não relativiza uma ordem de Deus, não relativiza um comando de Deus, uma diretriz de Deus para a sua vida, mas ele ouve,
ele deixa que essa palavra desça para o seu coração e ele obedece a palavra do Senhor. Avançando um pouco, uma coisa que me chama a atenção no texto que nós lemos essa noite, na experiência do Elias, são algumas providências que Deus tomou nessa relação com o profeta. Porque tem um detalhe, é interessante porque a relação com Deus é muito dinâmica. Na nossa relação com Deus, Deus age, Deus fala e Deus espera respostas nossas. Então, quando nós temos uma relação com Deus, como Deus é um ser pessoal, nós sabemos que Ele fala conosco. Nós sabemos que Deus prepara alguns caminhos para nós na sua soberania. Porque tem um detalhe, né? Na nossa limitação, na nossa incapacidade de entendermos algumas coisas que nós vivemos na nossa história, o que Deus faz? Por conta dessa incapacidade, num âmbito invisível, espiritual, sobrenatural, muitas vezes Deus age, Deus faz, mesmo sem a gente perceber algumas coisas. E eu percebo claramente isso no texto que nós estamos lendo aqui. Eu vejo claramente uma ação de Deus na história, na vida do Elias, na vida daquela mulher, e na sequência, nós vamos ver também algumas atitudes, algumas lições claras nesse texto, no que diz respeito ao encontro de Elias com aquela mulher. Falando primeiro das atitudes de Deus, o que eu percebo claramente nesse texto é que Deus acabou com qualquer possibilidade de acomodação de Elias. Presta atenção comigo. Nós vamos avançar um pouco nas próximas semanas na história do Elias. E nós vamos perceber claramente que o profeta Elias, em algum momento da sua vida, ele viveu uma tendência à acomodação. Nós vamos ver que depois de tudo que o Elias passou, afrontando Acabe, desafiando os profetas do Baal, vai chegar um momento em que o Elias vai se acomodar, vai viver uma espécie de depressão, uma espécie de inércia emocional, inércia espiritual. E o que me parece é que Deus, já sabedor dessa tendência do Elias, esse veio, por assim dizer, de depressão emocional, Deus fala para o Elias assim: Elias, tem um detalhe, Elias, apronte-se e vá para a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Olha aí que coisa maravilhosa, a atitude de Deus. Deus, conhecedor da atitude do profeta, sabendo que o Elias possivelmente tinha um veio, um traço depressivo, Deus fala: Elias, não se deixe acomodar pelo problema, não fique prostrado à beira desse riacho seco, sai, vai em busca de alimento, vai em busca de socorro, age, faz alguma coisa. Queridos, muitas vezes nós precisamos desses empurrões de Deus. Eu acho que muitos de nós temos uma capacidade, uma tendência, diante de alguns problemas, nós vivemos uma espécie de inércia, uma espécie de incapacidade de sair do lugar, uma espécie de depressão espiritual, emocional, onde a gente fica quase que estático, a gente não consegue encarar o problema e buscar soluções. Muitas vezes, quando vivemos esse tipo de inércia, Deus vira para a gente, nos tira do lugar e fala: vai. Então, a primeira coisa que eu vejo Deus fazendo é tirar o profeta da sua zona de conforto, tirar o profeta do seu comodismo, melhor dizendo, e enviá-lo para uma nova realidade. Uma segunda atitude clara nesse texto que eu vejo de Deus, é que Deus, ele antecipou-se ao profeta. Eu acho isso fantástico, nesse atributo de Deus, essa capacidade que Deus tem de se antecipar aos nossos problemas, às nossas dores. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Você está aqui hoje à noite e eu não tenho uma bola de cristal, e graças a Deus por isso, para saber quais são os seus problemas, quais são os seus desafios, quais são as suas lutas. Mas nessa noite eu preciso dizer uma coisa para você: Deus já está se antecipando aos seus problemas. Deus, mesmo antes de você enfrentar alguns problemas na sua vida, Deus já tem dado ordem para que alguns problemas seus sejam resolvidos em nome de Jesus. Olha o que Deus está fazendo: Elias, o riacho secou, você está sem comida, mas eu já mandei que uma viúva resolva o seu problema. Eu já providenciei comida para você. Você está achando, Elias, que eu espero você ter um problema para depois resolver? Você está achando, Elias, que eu espero sequer você orar para depois eu agir? Não, Elias, na minha soberania, eu sempre me antecipo
aos seus problemas, às suas lutas e às suas crises. Então, claramente nesse texto nós vemos que Deus, Ele sempre se antecipa aos nossos problemas. Avançando um pouco mais, numa outra atitude de Deus, é que Deus, Ele quebrou toda possível idealização do profeta. Olha que coisa fantástica. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Eu imagino que o profeta, um homem de Deus, acostumado com grandes desafios, com grandes acontecimentos, quando Deus virou para ele e falou assim: Elias, fica tranquilo, porque eu estou tirando você desse riacho, eu estou enviando você para um lugar, e lá eu vou suprir a sua necessidade. Eu imagino que o Elias, como qualquer um de nós, pensou assim: opa, eu vou para um lugar agora, eu vou lá para Serepta, eu vou chegar lá, eu vou encontrar uma pessoa abastada, eu vou encontrar uma família rica, eu vou encontrar alguém com um celeiro cheio de comida para fazer, provisão para as minhas necessidades, eu vou chegar lá e vou encontrar alguém com uma mesa farta me esperando para me alimentar. Só que o texto diz que quando Elias estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou uma simples viúva. Ele encontrou uma simples viúva que estava catando lenha, que não tinha comida nem para ela e para o seu filho. Sabe o que Deus faz com o profeta? Ele quebrou toda possível idealização. E Deus faz assim com a gente. Sabe por quê? Porque Deus não quer que a gente coloque a nossa confiança aonde a gente não tem que colocar. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente entenda que, em última instância, em última análise, a nossa provisão, o nosso sustento vem das mãos dEle. E Ele usa quem Ele quer para fazer isso. Mais ainda, mais uma atitude que eu vejo de Deus, é que Deus não usou uma pessoa ociosa, mas alguém que lutava pela sobrevivência da sua família. Olha que coisa interessante. Eu como pastor, a gente fica sempre olhando, bom, quem que a gente pode dar uma beliscada na igreja para poder sair do lugar, para fazer alguma coisa, para ajudar, para somar. E aí, às vezes, a gente tem a tendência de pensar assim: mas fulano é tão ocupado, ele não tem tempo, aquela irmã tem tantos afazeres, aquele irmão trabalha demais, estuda, não tem condição. E a gente começa a pensar que as pessoas desocupadas são aquelas que podem fazer alguma coisa. Sabe o que eu tenho aprendido na minha vida pastoral, no meu ministério? É que, via de regra, quem está desocupado demais, quem não faz nada, não está fazendo nada na vida, quem está meio vivendo a vida a passeio, talvez possa ajudar muito pouco no reino de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, de uma forma que a gente às vezes não consegue entender, Deus levanta às vezes pessoas que são altamente atarefadas, altamente comprometidas, cheias de responsabilidades, com pouco tempo. Eu vou dizer para você, via de regra, são essas pessoas que Deus usa. Via de regra, são pessoas como você, que estão lutando pela sobrevivência. É que Deus vai pensar, vai pegar e vai falar: você vai cumprir os meus propósitos. Irmão, não importa o quão atarefado você é, eu sei, todos nós lutamos pela sobrevivência, todos nós temos dificuldades com a questão do tempo, mas o que a palavra de Deus cansa de nos ensinar é que não importa o quão atarefado você é, Deus quer te usar de alguma forma. Se você ficar esperando brecha na sua agenda para fazer alguma coisa para Deus, você nunca vai fazer. Agora pergunte para Deus: Deus, como você quer me usar, apesar do meu trabalho, apesar das minhas lutas, apesar dos meus compromissos? Como você quer me usar? Porque é interessante que o texto também nos diz: quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou uma viúva que estava catando lenha. A viúva não estava ociosa, a viúva não estava em casa esperando a vida passar, morrer com seu filho e a história acabar. Aquela mulher estava batalhando pela sua sobrevivência, mas o profeta vai ao encontro daquela mulher, orientado por Deus, porque seria aquela mulher, atarefada como estava, que abençoaria a vida do profeta. Agora, tendo visto algumas atitudes de Deus nesse texto, eu queria passar a ver com você agora algumas lições do encontro que Elias teve com aquela mulher. Porque quando nós olhamos para a história de Elias, o encontro dele com aquela mulher, meus irmãos, nós percebemos que muitas lições práticas nós podemos tirar para a nossa vida. Primeira lição que eu encontro que eu tiro do encontro do Elias com aquela mulher,
é a seguinte: as circunstâncias desfavoráveis não devem roubar de nós as nossas virtudes. Olha que coisa linda, a polidez, a atitude do profeta. Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que o profeta, embora já tivesse tido uma ordem de Deus, uma visão de Deus, que alguém supriria a sua necessidade, embora ele fosse um profeta, embora ele estivesse num contexto até de superioridade com relação àquela mulher, em nenhum momento o Elias, ele perde a capacidade de ser gentil com aquela mulher. Olha só, por favor, querida, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Tem algumas pessoas que quando passam por algum problema, passam por alguma luta pessoal, passam por alguma situação difícil na vida, começam a jogar espinhos em todo mundo. Já viu isso? Tem pessoas que quando passam por lutas pessoais se tornam amargas, se tornam rancorosas, se tornam pessoas de difícil trato. Mas o que o Elias está nos mostrando nessa noite com a sua atitude é justamente que as circunstâncias desfavoráveis não precisam roubar de nós as nossas virtudes. Quantas vezes, irmãos, nós somos pessoas íntegras, pessoas que amamos a Deus, pessoas que sempre nos relacionamos bem com todo mundo, mas passamos por algum problema, a gente acha que a gente tem o direito de espernear, de bater nos outros, de reclamar com todo mundo, de descontar nos outros a nossa dor. Já viu isso? O sujeito está com um problema no trabalho, está passando por uma perseguição dentro do seu trabalho, algum assédio moral no seu local de trabalho, e aí o cara chega em casa e desconta na família, chega na igreja, ele muda com as pessoas. Irmãos, aprendemos essa noite que as situações difíceis, que as circunstâncias desfavoráveis, elas não devem, não podem roubar o que de belo há de nós. É possível você passar por tribulação se mantendo uma pessoa íntegra. É possível você passar por uma luta pessoal sem perder a beleza que Deus tem lapidado na sua vida, de coisas que Deus tem feito em você. Avançando um pouco mais, uma outra lição que eu apreendo desse encontro de Elias com essa mulher, é que os verdadeiros homens e mulheres de Deus, eles são reconhecidos por onde quer que eles vão. Olha que coisa bonita, nós encontramos na fala dessa mulher: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Como é que aquela mulher sabia que Elias era servo do Deus vivo? Como que aquela mulher sabia que Elias era um profeta de Deus? Ele não tinha falado nada para ela. Agora o Elias chega com toda doçura, com toda educação, com toda polidez. Ele chega com simpatia para aquela mulher. Aquela mulher percebeu que havia algo diferente naquele homem. Aquela mulher percebeu que naquele homem havia a presença de Deus. Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que eu não tenho mais pão. Queridos, em nome de Jesus, eu e você fomos chamados por Deus para fazermos diferença lá fora e para que as pessoas reconheçam em nós a presença de Deus na nossa vida. Sabe o que Deus fala para mim e para você hoje? É tempo da gente parar de ser, como alguém já disse para mim há muitos anos, né? Quando eu ainda era um adolescente, é tempo da gente parar de ser agente secreto de Deus. Já viu crente que ninguém sabe que ele é crente, não sabe porque ele não fala, e sabe por que não tem testemunho de vida? Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus é clara quando diz que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. A palavra de Deus é clara quando diz que nós temos que fazer diferença lá fora. A palavra de Deus é clara quando diz que nós fomos chamados como um povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, para propagarmos a palavra de Deus no mundo, para falarmos da obra dele na nossa vida, e para que com o nosso testemunho, vidas sejam impactadas. Eu acredito que é possível você evangelizar sem uma palavra, com a sua atitude. Claro, vai chegar o momento em que perguntas serão feitas. Vai chegar um momento em que a sua atitude vai suscitar no outro perguntas, questionamentos, e essa pessoa vai vir até você para perguntar coisas a você, e você vai ter a oportunidade de manifestar sua fé. Agora, para isso, queridos, a presença de Deus tem que estar em nós.
O Espírito Santo de Deus tem que estar em nós, agindo através de nós. Avançando um pouco mais, uma outra lição que eu encontro nesse texto é que Deus, Ele não está preocupado com a quantidade, mas sim com a nossa disposição de entregar o que temos. Olha só a fala dessa mulher mais uma vez: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Sabe o que essa mulher está dizendo para Elias? Elias, profeta, homem de Deus, eu tenho tão pouco, eu não tenho quase nada para te oferecer, eu tenho apenas um punhado de farinha, eu tenho aqui uma mísera quantidade de azeite, eu tenho alguns gravetinhos para poder cozinhar um pão, para comer com meu filho, para depois eu morrer. Só que essa mulher não sabia ainda, mas estava começando a aprender, é que Deus não precisa do nosso muito, Deus precisa da nossa disposição de abençoar. Deus não precisa que você tenha muito tempo, muitas coisas, muita capacidade, muito conhecimento para fazer qualquer coisa que seja no seu reino. O que Deus quer é o seu coração e a sua disposição, disponibilidade de falar: Deus, eis-me aqui, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou limitado, eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas o pouco que eu tenho eu quero te oferecer. Essa mulher estava começando a aprender que ela precisava apenas de um pouco de disponibilidade para Deus, porque o pouquinho que ela tinha seria o suficiente para que grandes coisas começassem a acontecer. Me lembro aqui naquela cena já no Novo Testamento, quando Jesus ele se reúne com os seus discípulos, está ficando tarde, tem uma grande multidão, e os discípulos falam para ele: Senhor, está ficando tarde, não tem mais onde comprar comida, aonde que a gente vai arrumar coisas, comida para poder satisfazer a fome, saciar a fome dessa gente? E aí, o texto diz que um jovem tinha ali 5 pães e 2 peixes, e com 5 pãezinhos e 2 peixes, Jesus alimentou toda uma multidão. Sabe por quê? É a capacidade de Deus de pegar o pouco que nós temos e transformar em muito para a glória dele. É a capacidade que Deus tem de pegar os poucos recursos e disponibilidade, os poucos recursos que nós temos e fazer coisas grandes para a glória dele. Mas ainda, uma outra lição é que a lógica humana nem sempre é a lógica divina. Olha que coisa interessante, essa mulher falando também: estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Qual é a lógica humana? Se você tem um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, você vai comer hoje e amanhã você não tem. A lógica humana é a seguinte: olha, eu caminho por aquilo que os meus olhos podem enxergar. 2 mais 2 igual a 4. 1 mais 1 igual a 2. Um punhado de farinha com um pouco de azeite, comida para hoje só, e acabou. Mas a lógica de Deus é diferente. Deus trabalha com uma lógica que nos surpreende. E na lógica de Deus, e Deus quer falar para você e para mim nessa noite, mais uma vez: não importa o que você tem, não importa se os seus recursos são escassos, o que importa é que Deus tem uma disposição de derramar o seu maná diário na nossa vida. Irmãos, Marcelo falava isso aqui de manhã, hoje: crente vive de maná. O cristão vive de maná. Nós vivemos de maná diário. E o maná de Deus é a força que Deus nos dá todos os dias para trabalhar. Às vezes você vai dormir deprimido, arrebentado, você fala: Senhor, como que eu vou conseguir levantar amanhã para trabalhar? No dia seguinte o sol brilha, você sai da cama, Deus te tira da cama e você vai trabalhar, porque Deus te levantou, porque Deus te deu forças, e você vai conseguir viver mais um dia da sua vida. Senhor, eu não tenho como pagar uma conta, o dinheiro acabou, tem muito mês ainda para pouco salário, e como é que eu vou fazer? E aí, queridos, o mês passa, você vive, sabe por quê? Porque Deus te sustentou. Mas Senhor, a minha saúde está um pouco fraca, eu estou um pouco debilitado, eu não sei se eu vou conseguir aguentar o rojão. E você vai, você trabalha, você consegue vencer, porque Deus te fortaleceu. Essa é a lógica de Deus. A lógica humana é: ó vida, ó azar, não vai dar, não tem jeito, não tem recursos. Deus não trabalha com essa lógica, irmãos. Deus não trabalha com a lógica humana. Deus, Ele tem uma capacidade absurda
absurda de pegar a nossa lógica humana e reverter, transformar em algo bonito que aparentemente, humanamente, nós não conseguimos enxergar. Sabe por quê? Como alguém já disse, o finito, que é a nossa mente, não pode conter o infinito, que é a mente de Deus. O finito, que somos nós, não tem condições de entender os absolutos, grandiosos de Deus, porque Deus tem essa capacidade de transformar essa lógica. Agora, se isso é verdade, a próxima lição que eu trago também não é menos verdade, vem a reboque dessa. A outra lição que eu trago é a seguinte: não vale a pena se preocupar. Se Deus tem uma capacidade grande de transformar, de trabalhar com uma outra lógica, partindo de um outro pressuposto que não os nossos pressupostos humanos, nós não devemos nos preocupar, ficar ansiosos com o dia de amanhã ou com coisa alguma. Olha só o que Elias vai dizer para essa mulher no verso 13: não se preocupe. Não importa se você só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite, não se preocupe. Sabe o que Elias está falando para aquela mulher, usado por Deus? Sou eu que cuido de você, sou eu que sustento você, sou eu que boto alimento na sua mesa, sou eu que faço provisão para as suas necessidades, sou eu que cuido de você enquanto você ainda está dormindo, porque eu sou o soberano Senhor do universo. Olha que coisa bonita. 1 Pedro 5,7 fala assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus. Por quê? Quem está lá atrás pode dar para enxergar? Por quê? Porque Ele cuida de vocês. Essa aqui é a nova tradução da linguagem de hoje que eu tenho usado, que eu acho muito mais fácil de entender e de trabalhar com vocês. Entreguem todas as suas preocupações a Deus. Não é o pastor que cuida de você, não é o seu chefe que bota comida na sua mesa em última análise. É Deus quem faz provisão para cada uma das nossas necessidades. Por isso, meu irmão, minha irmã, vale a pena crer nos absurdos de Deus, na lógica transversa de Deus. Vale a pena crer nesse Deus que muda a lógica humana e trabalha com outras categorias, porque Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Mais uma lição que eu encontro nesse texto é que a vida cristã não é uma pólice de seguros que nos garante contra todo e qualquer tipo de problema. Que coisa, assim, uma coisa que a gente tem assim às vezes no coração. E eu conversava com uma pessoa essa semana que me dizia o seguinte: pastor, olha, eu vou confessar para o Senhor, eu idealizei a vida cristã. Eu achei que eu fosse entrar para a igreja, eu nunca mais ia ter problema. Eu achei que eu fosse entrar para a igreja ia ser um lugar perfeito, um lugar sem problemas, sem problemas relacionais, que as pessoas iam se amar incondicionalmente, iam se doar absolutamente umas para as outras. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ela, e uma das coisas que eu dizia para ela é justamente isso: querida, olha, entenda que na vida cristã, nós não temos a garantia que o mal não vai bater a nossa porta. Não há essa garantia. Se alguém um dia prometeu isso para você, essa pessoa mentiu, porque a Bíblia em nenhum instante fala isso. Agora, sabe o que, e olha que interessante isso, porque essa mulher viveu isso. Ela bebia a água do riacho, ou melhor, o Elias, né? Falando daquele texto que nós vimos na semana passada. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Opa, tem um ponto aqui, mas a história vai continuar. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. O profeta, que estava sendo cuidado por Deus, alimentado por Deus, também experimentou o dissabor de passar por um deserto pessoal, um sofrimento na sua vida. Sabe por quê? Porque na vida cristã isso acontece com todos nós, porque Deus não garante que isso não vai acontecer. A mesma coisa aconteceu com a mulher. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Olha que coisa aparentemente ilógica. O profeta vai, abençoa aquela mulher, multiplica o alimento. Já estou avançando no texto aqui. Multiplica aquele alimento, a mulher come, o filho come, o Elias come. Ou seja, não morreram de fome. Mas na sequência, olha o que aconteceu. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Que aparente incoerência de Deus, né? Deus cuida aqui e abandona aqui.
Será que isso acontece com o cristão? Será que Deus abandona os seus? Olha qual a promessa de Deus para mim e para você. Lá em Mateus 28:20 fala assim: e ensinando-os a obedecer a tudo o que tem ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mais ainda, João 16:33, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês irão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E a promessa de Jesus é: se eu venci o mundo, e se eu estou em vocês, consequentemente, vocês também vão vencer, assim como eu venci. Sabe qual é a promessa de Deus para você e para mim, meu irmão? Não é que nós não vamos passar por problemas e tribulações, mas lembrem-se, porque Deus fala: eu estou com vocês até o final dos tempos. A garantia que eu e você temos é da presença de Jesus ao nosso lado todos os dias da nossa vida. A garantia que eu e você temos se encontra ali no Salmo 23, quando diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, nem o problema, nem o deserto, nem a tribulação. Mas o texto diz que quando eu passar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. E o final do Salmo 23 vai dizer assim: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a garantia de Deus para a sua vida e para a minha vida. Não podemos evitar os desertos, mas podemos ter a certeza que o Deus gracioso e misericordioso cuida do seu povo, mesmo quando passamos por desertos. Essa é a garantia que nós temos. E quer melhor garantia do que essa? Quer melhor bênção do que essa? Você pode falar: pastor, eu prefiro não ter problemas. Segura a sua indagação aí. Segura um pouquinho a sua indagação. Avançando mais um pouquinho. Aquilo que é loucura para o mundo, para os que conhecem o caráter de Deus, é fé. Que coisa bonita. O verso 13 vai nos dizer: vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Quem, em sã consciência, tendo um punhado de farinha e um pouco de azeite, chega alguém na sua porta e fala assim: olha, negócio é o seguinte, eu estou com fome, eu estou aqui chegando, eu queria que você primeiro, vá preparar a sua comida, mas primeiro você prepare um bolo para mim, você prepare um pãozinho para mim, para eu poder comer. Queridos, qualquer pessoa de fora falaria assim: isso é loucura. Quê? Eu tenho um punhado de farinha, somente para eu e meu filho comermos. Eu vou pegar o único punhado de farinha que eu tenho e vou dar para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Agora, sabe o que Deus estava fazendo com aquela mulher? E ao mesmo tempo ensinando ao profeta? Ensinando para aquela mulher e para aquele profeta que tem coisas que, por mais que possam parecer loucura, tem a ver com confiança em Deus. Pode ser que Deus fale para você. E eu conversava com uma pessoa há um tempo atrás, já dei esse exemplo aqui, onde vivia uma situação muito difícil no trabalho, e eu dizia para ela: cara, você não tem jeito. Tinha uma outra proposta de trabalho, incerta, mas era uma proposta, e vivendo uma situação muito difícil no local que ele estava, quase que insustentável. Eu falava para ele assim: você precisa cortar corda. Aquela história que eu contei aqui algumas vezes já, para não ser repetitivo, né? Do sujeito que se vê obrigado a cortar corda, mas não faz, e acaba morrendo. E aí, eu dizia para ele: cara, você precisa cortar corda, você precisa aprender a confiar em Deus. Mas espera aí, cortar corda, se eu estou pendurado num penhasco, eu não estou vendo lá embaixo, está escuro, está de noite, pô, eu vou cair e me arrebentar. Mas às vezes, em alguns momentos da vida da gente, ou você, ou nós damos um passo de fé, ou a gente não sai do lugar, a história passa e a gente fica para trás. E o pior, sofremos juntamente com a nossa família por conta da falta de fé. Essa mulher, ela estava experimentando algo novo na vida dela: confiança em Deus. Às vezes, a palavra de Deus vai beliscar o seu coração e vai dizer: faça isso, saia do lugar, haja assim, vá até aquela pessoa, deixa o que você está vivendo e vá para essa nova realidade. E às vezes, meus irmãos, vai parecer loucura para muita gente, mas sabe o que Deus está falando para você e para mim nessa noite? Pode ser que, claro, não estou falando de loucuras feitas
loucuras inconsequentes, atitudes inconsequentes feitas sem a direção de Deus. Eu estou falando quando a voz de Deus fala ao seu ouvido, quando a palavra de Deus, por assim dizer, belisca o seu coração. Eu estou falando quando você tem claro que Deus está mandando você fazer alguma coisa. Pode parecer loucura, mas se Deus mandou, faça. Aquilo que é loucura para o mundo, para os que conhecem o caráter de Deus, o caráter santo de Deus, fiel de Deus, é uma atitude de fé. Para avançarmos um pouquinho mais, vale a pena colocar o reino de Deus em primeiro lugar e ser um agente abençoador. Mais uma vez, que coisa bonita, né? Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Queridos, isso aqui, lembra dos absolutos de Deus, que eu falava do profeta no início? Tem coisas que são absolutos de Deus na nossa vida, na vida cristã. O que essa mulher está vivendo aqui é o que Jesus, muitos anos depois, veio ensinar aos seus discípulos quando falou sobre o reino de Deus. Em Mateus 6,33, quando ele fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, aquilo que você necessita para você sobreviver, essas coisas serão acrescentadas. Essa mulher estava experimentando essa outra lógica, falando, como eu já disse, da lógica de Deus agora há pouco. A lógica do reino é: invista no reino, abençoe pessoas, invista de alguma forma a sua vida para o serviço de Deus, se entregue, busque a Deus com todas as suas forças em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque a consequência vai ser a bênção de Deus vindo sobre você. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha na sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva de novo. Sabe qual é a promessa de Deus para você hoje? É a palavra de Deus. Não podemos relativizar. Não estou falando de barganha com Deus. Não estou falando de uma atitude premeditada, vou fazer para receber. Mas faça a obra de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Entregue-se de coração a Deus. Sirva ao próximo. Abençoe pessoas. Que você vai ver que muitas coisas que você sonha, que você tenha idealizado para a sua vida, vão vir sem que você faça tanto esforço. Não é uma lógica minha, é a lógica do reino de Deus. Queridos, quantas vezes nós batalhamos e não conseguimos aquilo que a gente tanto sonha. Aí, você vai para a vida de oração, você vai para a vida da leitura da palavra, de meditação, serviço ao teu irmão, você se torna uma pessoa mais generosa, passa a dar mais, a abençoar mais, passa a entregar mais a sua vida, os seus dons, o seu talento, o seu dinheiro mesmo, abençoando pessoas, sendo mais generoso na igreja. Não estou falando para você fazer barganha com Deus. Não trabalhamos com barganha aqui na igreja. Dê dinheiro que Deus vai te dar prosperidade. Mas há um mistério nesse negócio. Se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as bênçãos vêm de uma forma maravilhosa e sem que você... Eu vou usar dizer isso, hein? Eu vou usar, sob pena de ser até mal interpretado, sem que você faça tanto esforço, sem que você busque tanto, as coisas começam a acontecer na sua vida. É a lógica de Deus, é a lógica do reino de Deus. Ainda, não devemos sublimar nem a dor e nem o sofrimento. Essa mulher nos dá uma lição também nessa noite, como o profeta Elias também. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Sabe o que essa mulher faz? Essa mulher bota a boca no trombone. Ela poderia, com medo, era um profeta, ficar quietinha, sofrer calada, ali sozinha, meu filho morreu. Ela podia sublimar a sua dor, não encarar o seu sofrimento de frente, não encarar a sua dor de frente. Mas sabe o que essa mulher faz? Essa mulher lamenta a sua dor. Essa mulher reclama da sua dor. O profeta era o representante de Deus naquele momento, naquele contexto. E aquela mulher, ela vai ao profeta e fala: profeta, Elias, o que aconteceu?
eu estive aqui com você, eu abençoei você, eu abri a minha casa, e olha a situação do meu filho. Essa mulher abre o coração, abre a sua alma e manifesta a sua dor para Deus. Meu irmão, está doendo? Se estiver doendo dentro do seu peito, fale para Deus. Se você estiver sofrendo, fale com Deus. Brigue com Deus, se for o caso. Fale para Ele da sua dor. É possível você lamentar a sua dor. É possível você brigar com Deus, reclamar com Deus, sem você perder a reverência diante dEle. O que essa mulher faz é: Deus, o que está acontecendo? Meu filho morreu, Senhor. Eu estou sofrendo. E ela vai atrás de respostas para a sua vida. Por isso, meu irmão, se está sofrendo, não sublime a sua dor. Essa mulher nessa noite nos ensina a colocarmos o nosso sofrimento diante de Deus, a nossa dor diante de Deus, e falarmos para Ele, diferente da murmuração. A murmuração é você ficar naquela atitude ranzinza, reclamando para um, para outro, reclamando com todo mundo. Você tem a capacidade de falar para todo mundo o seu problema reclamando de Deus, mas você não fala para Ele. O lamento, que é algo que é incentivado pela palavra de Deus, é você falar de Deus para Deus. É você reclamar de Deus para Deus. Isso é você lamentar na presença de Deus. Agora, uma outra lição que eu encontro nesse texto é que a nossa fé precisa ser provada. Lembra que eu dizia lá atrás do sofrimento? E você falava assim, pensava assim, quem sabe: ah, pastor, eu prefiro não sofrer, eu prefiro não passar por tribulações, ter uma vida feliz. Mas, meu irmão, entenda uma coisa nessa noite: a sua fé, a minha fé, precisa ser provada. Se a nossa fé não for provada, a gente não cresce, a gente não sai do lugar, e a gente não experimenta o novo de Deus na nossa vida. Olha só. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor, meu Deus, faz com que essa criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Olha que coisa linda a experiência dessa mulher. Ela começou a dar os primeiros passos na fé, por assim dizer, quando ela se encontrou com Elias e quando ela começou a se relacionar ali com ele, naquela conversa inicial. Foram os primeiros passos. E aí, essa mulher viveu alguns baques na vida dela. E no final do diálogo com Elias, ela vai dizer: agora eu sei, somente agora, depois das experiências de deserto que eu passei, do sofrimento que eu vivi, da angústia na minha alma, agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Essa mulher precisou passar por um deserto pessoal, por uma dor pessoal, para ela conhecer o Deus verdadeiro que fala e que ministra na alma dos seus filhos. Irmãos, eu sei que só quem sofre a dor sabe da sua dor. Como eu vi alguém dizer essa semana na televisão, acho que já citei isso aqui, uma pessoa dizia assim: a pior dor é a nossa. Qual é a pior dor? Dor de parto, dor de crise nos rins, a pior dor é a nossa. Porque só quem sofre, só quem sente, sabe que está sofrendo. E eu sei que sofrer é muito ruim, sentir dor é muito ruim, viver alguns lutos na vida é algo terrível, principalmente quando você perde uma pessoa que você ama. E só quem perdeu quem ama sabe do que eu estou falando. Agora, às vezes, esses desertos são necessários para que a gente cresça, para que a gente evolua como homem de Deus, como mulher de Deus, como cidadão, como pessoa. Às vezes, esses desertos são necessários. Me lembro aqui de Jó, que depois de viver tudo o que viveu, de tanto sofrimento, de perder filhos, perder todos os seus bens, o seu corpo ficar coberto por lepra, aquele homem, no final da sua vida, depois de receber a bênção da cura, da restauração, ele olha e diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar,
mas hoje os meus olhos te veem. Irmãos, às vezes, vamos ter que passar por alguns sofrimentos, para que de verdade a gente conheça Deus, conheça o caráter de Deus. Sabe por quê? A Bíblia fala da imagem e semelhança de Deus, que nós temos a imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia fala de um Deus único e verdadeiro. Mas sabe qual o grande problema da grande maioria das pessoas? A grande maioria das pessoas, elas não se relacionam com Deus verdadeiro, mas se relacionam com uma caricatura de Deus. É o Deus que elas idealizaram, é o Deus que muitas vezes foi ensinado para elas, é um Deus que às vezes essas pessoas acham que prometem tudo para elas, e esse Deus vai dar tudo. Só que Deus não vai fazer isso, porque Deus não é um gênio da lâmpada, que está sempre pronto para saciar todos os meus desejos e necessidades. Agora, sabe o que Deus fala para mim e para você nessa noite? Eu quero caminhar com você. Mas eu quero bênção. Vamos caminhar. Mas eu quero que você faça isso por mim. Vamos caminhar. Mas eu quero que você resolva um problema muito sério. Vamos caminhar. A palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração essa noite é: vamos caminhar e vamos conhecer o caráter de Deus. Eu finalizo essa mensagem dessa noite dizendo que nós não devemos desprezar pessoas ou situações, pois alguns encontros e algumas circunstâncias são altamente didáticas para a nossa vida. Ah, meus irmãos, que capacidade que a gente tem muitas vezes de desprezar pessoas que são enviadas por Deus, palavras que foram dadas por Deus, circunstâncias, mesmo quando problemas e dores, que são dadas por Deus para o nosso crescimento. Por isso, se você quer crescer, se você quer evoluir, se você quer ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, alguém melhor, não despreze pessoas ou situações, pois alguns encontros e algumas circunstâncias são altamente didáticas e abençoadoras para a nossa vida. Hoje, nos encontramos com um profeta e uma simples mulher, que estavam na estrada, aprendendo coisas de Deus, e que também puderam nos ensinar algumas lições. O texto é muito rico. Eu tive, como a turma disse, segurar a minha onda para não ficar aqui mais uma hora falando para vocês de outras lições que eu aprendi nesse texto, que é um texto maravilhoso. Mas, queridos, Deus hoje nos chama para uma caminhada. Deus estava chamando aquela mulher para uma caminhada. Ela apenas estava começando a aprender a caminhar com o Senhor. As bênçãos, o milagre, o sobrenatural acontece na vida, ou acontecem na vida daqueles que caminham com Deus. Então, vamos para a jornada? Vamos caminhar com o Senhor? Vamos confiar nele? Vamos esperar dele as bênçãos dele? Vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, sabedores de que ele tem coisas reservadas para cada um de nós? Esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus.